rodada. O José Carlos Barros, agradecer ele pelo superchat, ele falou: o Matheus França e o Vitor Hugo têm que entrar mais vezes. O que vocês acham? Está na hora de passar à frente dos medalhões? Eu acho que essa é a tendência, né, Mauro? Aos poucos, agora que o São Paulo está conhecendo mais jogadores, ele esquecer nome, tudo, e eu acho que esses meninos vão começar a ter mais oportunidades, né? O Matheus França, o Vitor Hugo, o Matheus Gonçalves já entrou contra o Maringá e pouca gente percebe. Para mim, isso é um pouco de gestão de grupo. Que ele fala assim, cara, o Matheus França já está entrando. Enquanto o Maringá está meio que resolvido, deixa o Matheus França descansando aqui, vou botar o Gonçalves, que não está entrando há muito tempo. Ele vai e bota o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves e o Vitor Hugo entraram com uma fome muito grande, inclusive, contra o Maringá. Né? Parece que, tipo assim, estão entendendo o recado. Cara, é essa oportunidade que a gente tem, é aqui que a gente vai mostrar. Mas acho que aos poucos é isso, né, Mauro? O São Paulo vai inserindo quem está melhor, independente de ser menino, né, de ser garoto ou de ser medalhão, né? Eu acho que, por exemplo, o Matheus França, ele vinha ganhando mais espaço com o Vitor Pereira. Né? Isso em função, até eu contei essa história aqui, né? Houve um momento que ele perdeu espaço para o Matheus Gonçalves. E ele deu uma desanimada, a informação que eu tive é que o Vitor Pereira teve uma conversa boa com ele e explicou, cara, você tem que se treinar mais, você tem que se entregar mais, você tem que recuperar seu espaço. E isso é com dedicação. O Matheus França, ele é um jogador muito bom, muito promissor. Ele é forte, ele é técnico, ele tem coragem de arriscar a jogada. É um jogador com potencial, na minha visão, muito grande. Não é por acaso que os ingleses estão atrás dele. Tem todo o perfil para ser jogador do futebol europeu, do futebol da Inglaterra. Tem todo o perfil, com 19 anos recém-completados. E ele se entregou mais no treinamento e tal, tanto que ele foi titular contra o Fluminense naquela derrota por 2-1. O Flamengo fez um ótimo primeiro tempo. Até aquele jogo eu considerei uma derrota super assim, acidental, porque o Flamengo até foi melhor que o Fluminense no conjunto do jogo 2-1, Fluminense, aquele gol no final. Entrou muito bem contra o Vasco no jogo que a torcida xingou o Vitor Pereira porque tirou a Arrascaeta, que estava machucado, capengando, e ele que sofreu o pênalti, quase fez um gol na sequência, e fez outros bons jogos. Só que quando o São Paulo chega, ele não conhece o jogador. Esse é o ponto. Ele vai conhecer agora, no dia a dia, no treinamento, vendo o que esse garoto pode fazer, o que ele pode me entregar, onde eu posso encaixá-lo. Eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. E a gente não acompanha, evidentemente, os treinamentos para saber como é que é ali no dia a dia. Eu acho que, naturalmente, ele vai ter oportunidade. Ele já deveria estar à frente do Marinho, obviamente, da fila, por uma vaga no time. Lado direito, ali poderia ter sido ele, não o Marinho. Ele tentou com o Marinho, não deu certo. Se insistir no Marinho, a gente vai criticar. Porque não dá, gente, para insistir com o Marinho. Né? Agora, é preciso um tempo para entender isso. O Vitor Hugo ficou machucado um tempo. Está voltando agora, tem poucas partidas. Mas é um jogador que pode ser mais bem utilizado. E eu acho que com o São Paulo ele tende a crescer muito. Porque eu acho que o São Paulo pode dar a ele condições de se desenvolver mais em campo. Ele é muito versátil. Ele já jogou como atacante de lado, ele joga como segundo homem de meio campo, ele pode jogar até um pouco mais recuado, ele tem boa chegada na área para chegar, para cabecear. É um jogador muito interessante. Não é um craque. O Matheus França é mais habilidoso, tem mais recursos, é mais espetacular, digamos. E tem tudo para ser um cara diferente, acho eu. Né? Se tiver a cabecinha no lugar, souber se desenvolver, esse moleque vai longe. E o Vitor Hugo não, um jogador, acho que mais tático, talvez. Mas muito interessante também, que eu acho que pode ser muito bem explorado. E eu acho que o São Paulo vai fazer isso. Eu acho que vai fazer isso. Já o Matheus Gonçalves, que a torcida pede muito, eu acho que tem que ter paciência. Tem só 17 anos. É um jogador mais do duelo no mano a mano, de ir para cima. É uma outra característica. Mas acho que tem que ter muita calma com ele, porque ele entrou, fez um gol contra o Botafogo, gol de vitória, jogada individual, algumas boas jogadas num jogo ou outro. Mas cria-se uma expectativa muito exagerada para um menino muito novinho ainda. Acho que isso é um pouco perigoso até, né? No caso do Matheus Gonçalves. Mas acho que naturalmente ele vai começar a usar a base. Você vê o Wesley já pôs para jogar. Antes mesmo da lesão do Varela, estava jogando o Wesley. Aí tem outra reclamação também que eu às vezes acho exagerada. O Flamengo precisa de mais lateral direito. Concordo. Mais o lateral direito e eu negociaria o Mateuzinho. Prestaria pelo menos o Mateuzinho. Acho que o Mateuzinho tem que ter uma experiência fora do Flamengo. O Varela acho que é importante ter um lateral que marca, que joga na linha de 4, função defensiva, mas é inferior no apoio. E o Wesley é bom no apoio, mas tem muitos problemas defensivos ainda. É meio atabalhoado. Tem só 19 anos, né? Claro, não estou dizendo que ele tem que ser o novo Leandro, o novo Carlos Alberto Torres. Não é isso. Mas ele ainda, atenção para a palavra ainda, ele ainda é muito verde. Então, o Flamengo precisa de um lateral. Mas o mercado está fechado. Onde vai arrumar outro lateral agora, gente? Que lateral? Agora, o clube tem 3 jogadores da posição, 2 estão machucados, aí não é problema de não ter jogador da posição. Aí a questão é você encontrar o jogador mais adequado, mas também não é fácil encontrar o lateral certo. Numa emergência, talvez ele tenha que colocar o Fabrício Bruno no lateral. Aliás, no domingo, outra coisa engraçada, 3 zagueiros não dá.
O Léo Pereira foi lateral esquerdo, como você falou, o mapa lá de calor. E o segundo tempo, o Fabrício Bruno foi quase lateral direito. O Flamengo tinha um zagueiro, na prática, era o Davi Luiz. A não ser no momento defensivo, quando saía jogando, que os dois recuavam aqui. Mas o gol é exemplo disso, né, Mauro? Exato. Assistência do Fabrício Bruno para o gol. O gol do Léo, de pé esquerdo, chapando. Então, assim, o Flamengo jogou com um zagueiro. Se você for ver na prática, boa parte do jogo, um zagueiro, que foi o Davi Luiz. Porque ficou o tempo todo com a bola, quase jogando no campo de ataque. Né? E na bola do terceiro gol, não é que a defesa estava desprotegida, tinha 5 em cima do homem que tinha a bola. E deixaram o Tietchan fazer toda a jogada.